Seja muito bem-vindo ao Convet. Meu nome é Saulo Pasco, eu sou auditor fiscal federal agropecuário, um dos cofundadores do Convet, e vim aqui para te explicar em poucos minutos por que o Convet é o programa preparatório com mentoria que mais aprova médico veterinário em concurso. Não é à toa, vocês vão ver, conhecendo a nossa plataforma e os principais recursos, que o que a gente oferece não tem nada parecido no mercado. Então, para começar, eu vou mostrar a nossa plataforma. Ela reúne tudo que tem de mais tecnológico no mercado. Inicialmente, os alunos acessam esse painel aqui. Aqui eles têm acesso às nossas salas de aula, que é onde a gente faz as revisões semanais e os nossos eventos. Saulo, como assim? Que tipo de evento? Tem evento explicando edital, evento com dicas antes da prova, além das revisões que são focadas em bancas, em resolução de questões, orientações de como fazer a redação para cada um dos concursos. Temos diversos tipos de revisão. É uma oportunidade para os alunos conversarem com os professores, tirarem dúvidas, conversar sobre a prova. Então tem essa pegada aí de ser uma coisa bem dinâmica. Por exemplo, o que a gente tem aqui nos próximos dias? Correção de questões da banca IESES com o nosso professor de português, professor que tem quase 30 anos de experiência dando aula de português. Inclusive, ele corrige a nossa prova discursiva, a parte de português. Ele manda áudio para os alunos com dicas, falando onde que eles perderam pontos, como que a banca costuma avaliar. Então, é uma correção muito completa que ajuda muito nossos alunos a serem aprovados. Teremos revisão de raciocínio lógico com o professor Fábio, a professora Mariana, a professora Tainá. Temos vários professores que vão dando essas revisões, algumas focadas num concurso, às vezes numa banca, às vezes geral para qualquer concurso. Tudo isso aparece aqui no calendário para eles, além, claro, de muitos simulados. Concursos grandes, com muitos alunos, a gente costuma fazer simulado até semanal. Outros a gente faz quinzenal, mas assim, se for um concurso pequeno que só tu vai fazer, não te preocupa que tu também vai ter direito a pelo menos um simulado. Perfeito? Bom, temos uma quantidade imensa de cursos, porque a gente vai te inscrever em um curso direcionado para o teu concurso. E nele tu vai ter acesso a diversas ferramentas. Então vou abrir, por exemplo, aqui CEAP Rio Grande do Sul, que é um concurso aí para fiscal estadual agropecuário. Dentro do curso, vocês têm acesso às apostilas, eu vou mostrar para vocês elas, como é que funciona, videoaulas, revisões e podcasts, banco de questões de certo ou errado, banco de questões de múltipla escolha, flashcards, simulados e um fórum específico para quem vai fazer esse concurso. Saulo, mas por que dois tipos de questões, certo, errado e múltipla escolha? Porque a abordagem é completamente diferente. De certo ou errado, são questões que vocês vão treinar se aprenderam ou não cada um dos dispositivos que tem nas apostilas de vocês. Em outras palavras, a gente pega as apostilas e transforma elas em questões para vocês. Certo ou errado, não tem como chutar, se escorar em alguma outra alternativa. Ou tu sabe ou não sabe. Se não sabe, não tem problema, porque todas as questões são comentadas. São questões atualizadas, comentadas, e tem um mecanismo que é muito interessante, muito diferente do que tem por aí. Se chama o caderno das erradas. Em outras palavras, é um questionário que vocês vão fazer somente com as questões que erraram daquela matéria. Por exemplo, fizeram 100 questões de raciocínio lógico. Perfeito. Erraram 20. Depois vocês vão refazer o caderno só com as 20 que erraram. Aí errou 5. Tu vai refazer o caderno só com as 5. Aí errou uma, tu vai refazer essa uma. O que isso quer dizer na prática? Que as questões que tu tiver mais dificuldade, tu vai fazer mais vezes, vai ler o comentário, vai aprender durante a resolução de questões. Então tem muita questão de certo e errado. Múltipla escolha já são questões mais para tu se acostumar com o jeito que a banca cobra. Tá? Tu se acostuma, tu aprende a chutar, então também são bem importantes. Inclusive a gente usa muita questão real aqui, tá? Questões antigas, geralmente da mesma banca, quando tiver, né? Bom, vamos falar então das apostilas. Nossas apostilas são
todas essas apostilas aqui é para o concurso da SEAP. Como é um concurso que ainda não saiu o edital, a gente vai sempre adicionando conteúdo novo. Quando sair o edital, nossos alunos já vão estar prontos para a guerra. É muito difícil a banca conseguir colocar algum conteúdo que nossos alunos ainda não tiveram nenhum contato. Então, tem muita informação aqui, ok? E não é qualquer apostila. Deixa eu mostrar para vocês essa aqui, doenças parasitárias, tá? Como que funciona? Elas têm vários capítulos e no final tem um resumo esquematizado e questões comentadas. Saulo, essa apostila tem quantas páginas? 116, nossa, que apostila grande. Elas parecem grandes, vocês viram que são várias apostilas, mas é porque o conteúdo delas, ele é explicado de uma forma espaçada, com tópicos, com muita imagem. Vocês vão ver aqui muita imagem, muitas questões no meio da apostila, resumos. Então ela tem muita informação, muita repetição de algumas coisas que são importantes. Como assim? Um exemplo, o método soma. O que é o método soma? É um jeito que a gente desenvolveu para que os alunos consigam saber o quanto que eles absorveram do conteúdo. E também para a gente direcionar o estudo do aluno. Então o que a gente faz? A gente coloca, por exemplo, 10 questões de certo e errado antes do capítulo, aqui ó, até a 10, e o aluno vai resolver essas questões sem saber o gabarito. Ele vai resolver assim, vai ler a questão e vai mentalmente ou vai anotar se acertou, se acha que é certo ou errado. Só isso, ok? Ele não sabe ainda o gabarito. Depois disso, ele vai ler o capítulo e vai refazer as questões. E aí ele vai ver quantas que ele acertou antes de ler e quantas que ele acertou depois de ler. Para quê? Para a gente ver uma porcentagem, quanto por cento ele absorveu do conteúdo. E como eu disse, a outra função é que com essas 10 questões a gente vai direcionar o estudo do aluno. A gente vai colocar essas 10 questões de coisas que são importantes, coisas que ele precisa sair do capítulo sabendo. Perfeito? Lembrando que no final todas as questões elas estão comentadas, então não tem erro, a gente reforça muito os pontos mais importantes. Como eu disse, né? Aqui, ó, muitos tópicos, muitas imagens, então fiquem tranquilos. Parecem grandes as apostilas, mas é porque a gente bate muito nas teclas, a gente ilustra muito bem as apostilas, tá? Não vou mostrar ela toda, mas só para vocês verem como tem bastante tabela, conteúdo, né? E lá no fim, como eu falei, temos aqui, ó, resumos esquematizados, tá? Bem ilustrados, muito bons para revisão de véspera de prova. Isso ajuda muitos alunos. Alunos que não têm muito tempo também conseguem focar só no resumo e nas questões e nos flashcards. É um estudo mais reverso, foca lá nas questões, que tem dificuldade, aprofunda na apostila. Tá? Bom, além das apostilas, temos videoaulas, revisões e podcasts. Então tem um buscador de vídeo aqui, o aluno coloca o que ele quer estudar, ou pelo professor, ou pelo assunto. Eu quero estudar crase agora. Daí, 4 vídeos sobre crase. Ó. Eu preciso estudar português. Bota português aqui. Ou pode separar por videoaula, revisões ao vivo gravadas. Lembra que eu mencionei que a gente faz revisão focada numa banca, alguma coisa assim? Pode vir aqui pesquisar. E podcasts que são gerados por inteligência artificial, mas que são muito bons, especialmente para aqueles momentos que eu tenho que lavar uma louça. Tu coloca, tem podcast de 1 hora de direito constitucional. O pessoal debatendo, conversando, é muito bacana e ajuda muitos alunos, tá? Perdi uma revisão, coloca a data aqui que tu vai achar. Então, esse é o nosso player, né? Tem todas as aulas gravadas, revisões e tudo mais. Banco de questões, como eu falei, só para vocês terem uma ideia da quantidade de questões, é bastante informação aqui, bastante conteúdo. Um campo para fazer recurso quando acha algum erro em questão, alguma coisa desatualizada ou qualquer coisa assim. As de múltipla escolha, também várias aqui de bancas. Tá? Isso varia, essa quantidade, claro que varia de concurso para concurso. Flashcards, então também colocamos praticamente todo o conteúdo das apostilas no formato de flashcards. Como é que funciona? Cada apostila, ela está aqui, né? Escolha uma apostila. Então, bem-estar animal, por exemplo. Selecionei. Ela tem 4 capítulos. Então, posso fazer o primeiro capítulo, depois o segundo, terceiro, e assim eu vou seguindo a ordem da própria apostila. Então, poedeiros comerciais. Como é que eu vou fazer?
vê a resposta, primeiro lê a pergunta, responde mentalmente, quando tu for ver a resposta tu vai pensar, essa eu acertei. A apanha das aves pelas asas ou pescoço é permitida? Eu acho que não. Ver a resposta, não, a apanha não é permitida, então eu acertei. Essa aqui, digamos que eu errei. Quais as condições da cama? Errei, então eu errei 2, tá? Depois tu vai fazendo todas, e as que tu errou, elas vão voltar no final. Isso vai te dar um desempenho que tu vai registrar no aplicativo. Falando nisso, todo o teu estudo ele é registrado num aplicativo que vai gerar gráficos e informações para os mentores irem ajustando o teu planejamento, te dando feedback. Tá? Vou te explicar rapidamente como é que isso funciona. Aqui, por exemplo, vocês conseguem acessar o aplicativo direto na nossa plataforma. Ou seja, não precisa nem pegar o celular para ir registrar o estudo. Ó, eu quero estudar agora a IN50, que são as doenças de notificação obrigatória. Só clicar aqui, iniciar, e o cronômetro vai ficar rodando, pode fazer questões, pode fazer o que quiser. Ok? Sem pegar o aplicativo. Se precisar de suporte, botão do WhatsApp, e se precisar de inteligência artificial, né, a gente tem um tutor de inteligência artificial que vai te ajudar. Esqueci qual que é o nome científico do vírus da raiva. Ou me ajuda a criar um mnemônico, uma associação para decorar aqui essa temperatura, esse binômio de tempo e temperatura. Ou fiz uma questão de raciocínio lógico, mas não entendi. Consegue me explicar melhor? Então, o tutor ele vai tentar te ajudar aí, né, trazendo outra visão das coisas, além do que, claro, a gente já fornece em apostilas, flashcards, questões. Ok? Tem uma coisa fundamental aqui para os nossos alunos, que são os nossos simulados. Quem está estudando para a SEAP já teve 23 simulados em 2026. Então, olha que interessante, é bastante simulado. Como funciona? Tu baixa, tu faz a redação, posta aqui o gabarito ele é todo comentado, então tu vai estudar o que tu errou. É bem difícil, simulados é treino difícil, jogo fácil. A gente faz com que o pessoal erre bastante para estudar o que errou e assim não esquecer mais. Depois disso vai postar aqui a discursiva. Como eu falei, um professor da parte específica vai corrigir a tua discursiva e um professor de português vai corrigir a parte de gramática. Perfeito? Depois soma as notas e isso vai gerar um ranking. Olha que legal. Quantos alunos fizeram o último simulado? 10 alunos, a média ficou 60%. Falei que era difícil. E só fica as iniciais dos alunos aqui, então tem uma proteção, né? Uma certa privacidade para cada aluno, mas é interessante que tu consegue, o MV tá perto de mim, no outro eu superei, aqui ele tá melhor, e tu consegue ver o que eu tenho que melhorar. Por exemplo, legislação 8 de 10, não foi muito boa, porque fiquei com a terceira nota mais alta, apesar de que no somatório eu fiquei em primeiro. Então tu tem acesso à tua nota da prova objetiva, da prova discursiva e de cada uma das matérias. Isso aqui ajuda muito os alunos. E eu vou mostrar depois que o mentor ele tem acesso a muito mais detalhes dessas informações. Ele consegue dar orientações muito precisas para os seus alunos. Além disso, sempre que um aluno encontra um erro numa questão, um número, ou consegue anular, ou acha algum recurso para fazer que seja para anular ou trocar o gabarito, ele manda para nós, tá? E a gente avalia cada um dos recursos. Então, olha que interessante, os alunos não ficam sem resposta. Nesse caso, a gente anulou uma questão. O texto não apareceu totalmente, possibilitando a interpretação. Ótimo, assim a gente treina os alunos a fazerem recursos também. E quando a gente aplica a correção, a gente corrige as notas e faz o ranking atualizado. Muito, muito bacana, muito interessante. E às vezes anula a questão, às vezes troca o gabarito, e quando não acontecer nenhum dos dois, ainda assim a gente explica por que o recurso foi indeferido. Perfeito? Então, aqui embaixo temos os nossos professores, os cofundadores, nossos mentores, todos com muita experiência em concurso, muitos foram aprovados entre os primeiros colocados nos concursos mais difíceis do país. É um pessoal muito fera, com muitos anos de experiência. Tá? Temos professores que são doutores, vários doutores que moram no exterior, inclusive. Temos professores fiscais, outros auditores, tem de tudo um pouco, tá? É um pessoal muito bacana. Saulo, o que mais? Feedback que eu estava explicando para vocês. O mentor, ele manda para vocês um feedback inicial, com base
numa etapa que vocês passam antes de começar a estudar de fato, que é a parte que vocês vão aprender a estudar. E é a parte que os mentores vão conhecer vocês melhor. Então vamos fazer um teste de nivelamento, que é feito com questões reais de concurso, para a gente ver os pontos fortes, os pontos fracos de vocês. Vai fazer uma autoavaliação, que vocês vão dizer o quão confiante vocês estão em cada matéria. Vão responder um questionário falando da rotina de vocês, o que vocês têm de experiência, se já tem uma pós-graduação em alguma área, em epidemiologia e tal. E tudo isso são informações que vai para o teu mentor. Em paralelo, tu responde 2 questionários do psicólogo. Isso vai gerar um parecer que vai te dizer para os mentores o seguinte, que tu pode ter alguma dificuldade de aprendizado, que tu precisa ir atrás de um diagnóstico mais aprofundado ou uma terapia para melhorar algum ponto. Ele vai dar um panorama, mas óbvio que sem aprofundar, né? Mas ele vai conseguir te direcionar se ele sentir que tu tem alguma coisa que está atrapalhando a tua cognição. Tá? Da mesma forma que ele vai te orientar sobre como estudar, como perseverar, ter resiliência, durar durante o estudo, porque estudo vocês sabem que é cansativo, é maçante, e tudo isso ajuda o mentor também a se relacionar contigo. Depois disso, tu vai assistir tutoriais que vão te ensinar a estudar, ensinar os termos que a gente costuma usar no dia a dia, o que são horas líquidas, como é que funciona o ciclo de estudos, como é que funciona o aplicativo, tudo isso tem em tutoriais gravados para vocês, tá? O mentor vai te dar um feedback por escrito, que vem junto nesse PDF aqui, vocês recebem esse PDF, um resuminho com as respostas padrão para vocês conferirem, e o ciclo de estudos, que é o planejamento de vocês, vem tanto nesse PDF, mas também vem no aplicativo que eu vou mostrar logo em seguida. Então aqui vocês já ficam sabendo que ficaram acima da média, abaixo da média, né? Tudo que vocês vão respondendo vão vindo para cá, as questões do psicólogo, parecer, tá? Enfim, depois vocês vão ver com mais calma. No fim vem o ciclo de estudos, que vai dizer quantas horas tem que estudar cada uma das matérias. Perfeito? Ah, Saulo, mas e é só isso? Não, no aplicativo vocês vão saber a sequência que tem que estudar, como que registra, tudo bem certinho. Tem esse feedback inicial e depois, a cada 30 dias, vocês podem solicitar um novo feedback. É o feedback que a gente chama de feedback contínuo. Ou seja, continuamente o mentor vai avaliando como é que está o teu desempenho em questões, nos simulados e muito mais. Então, vocês recebem esse PDF que vem um resumão, nome de vocês, quantas horas já estudaram, quantas questões acertaram, como que está a média de acertos, quem que é o mentor, o monitor. Aqui um comparativo da média de todos os alunos com a média do aluno em questão, que está recebendo feedback. Então esse aluno constantemente acima da média, está de parabéns. E vocês podem ver que a média cresce devagarinho, então claro que tem oscilações, às vezes a gente adiciona mais questões novas, questões difíceis, e aí vai dando uma variada, mas tendo esse comparativo da média, o aluno já pode ficar ligado. Opa, a média aumentou dos alunos e eu diminuí, então é falta de atenção minha, é cansaço, o que está acontecendo? O mentor consegue também avaliar isso. Tá? Então, quantos flashcards tu está fazendo, quantas horas tu está dedicando para cada um dos nossos recursos, questões, flashcards, livros, videoaula, está tudo registrado aqui. Isso aqui muito interessante, no simulado, como é que está indo. Então, aqui a média dos alunos e aqui a média do aluno que está recebendo feedback. Então, a turma dele, ou seja, o pessoal que está estudando para o mesmo concurso que ele, nesse caso aqui é a DAB, ó, concurso da DAB na Bahia. O pessoal está evoluindo, está de parabéns, mas esse aluno está acima da média, significativamente acima da média. Depois ele pode comparar cada uma das matérias, como é que ele está. E tem mais isso aqui que é muito bacana. Cada matéria do aluno ele tem um comparativo, que é a média dele, a média geral de todos os alunos que estão estudando essa mesma apostila e a média dos alunos que estão estudando para o mesmo concurso que ele. Então olha que bacana, ele tem a média geral dos alunos Convete e a média dos alunos que são os concorrentes direto dele. Tá? Então não vou entrar em detalhes, mas tem um monte de informação aqui, se está batendo a meta, se não está, né? Enfim.
Os mentores, eles têm esse recurso. Eu não vou mostrar para vocês a plataforma que eles usam, propriamente dita, porque vai ter nome de alunos e tal, mas eu garanto para vocês que tem muita informação. A gente cataloga cada prova de concurso, a gente coloca nesse sistema para alimentar, então ele é bem robusto, bem complexo e tem ajudado muito aí os nossos alunos a conquistarem a tão sonhada aprovação. Perfeito? Então, em suma, é isso. Quem entra no nosso programa passa por uma fase inicial, que a gente chama de primeiros passos, que tem o teste de nivelamento, os tutoriais iniciais, entrevista com o psicólogo, feedback do mentor, e depois eles são inscritos em um curso específico. E nesse curso eles têm acesso a todo esse material, todas essas ferramentas, essas tecnologias, e mais um mentor para dar apoio. Ah, Saulo, e o mentor só fala uma vez por mês comigo. E se eu tiver uma dúvida no meio do caminho, tu ainda tem direito a contatar um monitor, que é alguém que também é um concurseiro, na maioria das vezes. Então ele conhece bem a plataforma, são concurseiros experientes que conhecem a metodologia, que podem tirar dúvidas, te dar suporte, ver se tu está estudando direitinho, ver se tu está usando o aplicativo corretamente, tá? Vou mostrar rapidamente agora para encerrar o aplicativo. Nele, basicamente, vocês têm o ciclo de estudos, ou seja, as matérias que vocês têm que estudar. E dando um exemplo aqui, ó, raciocínio lógico, tem que estudar quanto? Falta estudar 59 minutos, depois vai passar para a próxima, 1 hora, depois passa para a próxima, 1 hora. Então isso aqui, ele vai diminuindo conforme tu estuda, tá? Aqui é o nome do ciclo, é Conselho Federal de Medicina Veterinária, é o federal, né? E a pessoa estudando também para a DAB, tá? Então, quantas páginas já leu dessa matéria? 15 de 350, parou na página 15. Que fase do estudo tá? Porque a gente organiza o estudo dos alunos em fases, isso é bem interessante também. Já fez 140 questões, acertou 100, assistiu 2 vídeos, já estudou 3 horas e 4 minutos e pode fazer as anotações. Depois passa para o lado. Aqui tem o planejamento, aquele que eu mostrei, que é a lista das matérias que vai estudar durante a semana, com a carga horária, e observações que o mentor deixou para ele. Aqui também tem acesso aos flashcards, aos vídeos, o histórico, financeiro, uma série de coisas, tá? Então, repito, tem muito recurso, método Soma, tem apostilas esquematizadas, com resumos que ajudam muito em véspera de prova, tem revisão direcionando o estudo de vocês também, os questionários com caderno das erradas, ou seja, questionários só com as questões que tu errou, dentre outras muitas coisas. Então, assim, tentei ser objetivo, mas é difícil. Quando a gente fala em Convete, é muita coisa que a gente entrega e não é à toa que nossos alunos estão sempre aí nos pódios, dentre as maiores e melhores colocações em todo o Brasil. Tá certo? E espero que tu tenha interesse em estudar com a gente. Vai ser um prazer te acompanhar e te ajudar a conquistar a tão sonhada aprovação. Um grande abraço e até mais.